Som. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom a gente estar hoje na presença do Senhor, né? Começando mais uma semana e, em agradecimento a Ele, vamos louvá-lo e pedir que Ele olhe por nós com o seu maravilhoso olhar. Sempre Ele. Porque de Deus o amor a mim se
Boa noite. Agora em pé, vamos cantar o hino 455, Verei Jesus. Poder falar com Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos trazer aqui, neste santo e bom lugar, para adorar o teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Pai do céu, pedimos aqui, Senhor, primeiramente, o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, para que a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar até o teu trono de graça, Senhor. Amém. E pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente aqui neste culto, para que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, para que possamos nos encher de ti e também darmos início a essa semana bem pertinho do Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor fale através da Bíblia, que irá falar essa noite, que ela se encha de ti, Senhor, e também inunde este lugar
Todas essas coisas, Pai, nós pedimos, não por mérito que existe em nós, mas pelo santo e bondoso nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Assim como estamos, vamos colocar em reverência para falar com nosso Pai. Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença e para cultuar o Teu nome. Abençoe cada família, cada pessoa que está aqui. Lembre com carinho aqueles que não estão, que sentimos falta e que precisam estar aqui para preencher esses bancos vazios. Abençoe, Senhor, essas ofertas e esses dízimos. Lembre com carinho aqueles que não podem e aqueles que queriam ofertar mais, mas não conseguem. Que esses dízimos e ofertas sejam designados para a Tua obra e para levar a Tua palavra a todos que eles necessitam, para a Sua volta ser mais breve possível. Nós agradecemos por tudo. Abençoe essa nova semana que está iniciando. E nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente, podendo partilhar palavras com vocês. É uma responsabilidade, né? Porque depois de uma semana, com nossa irmã Débora pregando, agora virei eu aqui, tem que manter o nível, né, irmãos? E outra coisa, ainda sendo transmitida, acho que depois da escola sabatina pelo Zoom, é a primeira vez que eu faço um encontro transmitido, hein? Então, olha que eu até mudei o visual hoje. Se eu soubesse, aí, Michelle, tinha caprichado um pouquinho mais. Mas, irmãos, deixa eu abrir aqui. Foi ser dita, Michelle, como tirar essa parte de abrir a água. Deixa eu perguntar para vocês. O Tiago vai colocar uma projeção aqui. Eu gosto do meu ajudante, né?
Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Hoje eu vou falar sobre o maior pregador do mundo. Qual seria o maior pregador do mundo? O Zé falou Jesus Cristo, né? Tirando Jesus. Durante muito tempo, irmãos, Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, né? Que fala, né? Olha, eu tô lendo aqui como escreve. Olha. Quem estuda inglês aqui, ó, já corrige o nosso. Ele faleceu em 2018. E ele foi conhecido como um dos maiores pregadores do mundo. Mas a nossa igreja, ela também tem bastante pregadores. Ele não era adventista, gente. E ela tem bastante pregadores. Atualmente, vocês sabem quem é conhecido como o maior pregador da igreja adventista? Mundialmente conhecido. Não. Atualmente é um pastor adventista. Ai, não até medo de falar aqui agora, errado, né? Ele chama Dwight Nelson. Ele é pastor da igreja adventista da Universidade de Andrews. Não sei se é assim que lê, Rose. Também conhece? Ele é um dos maiores oradores, pastores da igreja adventista, um dos maiores pregadores da igreja adventista. O pastor Mark Philley e Alejandro Bullion, eles também estão na lista, mas atualmente o mais conhecido internacionalmente é o Dwight Nelson. Eu acho que é assim possível. Não perguntei com o Google. E interessante que você lembrou do pastor Bullion, os irmãos lembraram. O pastor Bullion, ele é conhecido, considerado o maior pastor, assim, no termo de pregador, né, da América Latina. Mas não só da igreja adventista, ele é reconhecido pelas outras denominações também. Olha para vocês verem, como o maior pregador da América Latina. E o pastor Bullion é diferenciado mesmo, né? Mas o maior pregador do mundo não é Bullion, não é o Dwight Nelson, não é o Billy Graham, que agora eu falei certinho, não é o Mark Philley. E se eu falar para vocês que o maior pregador do mundo está aqui conosco? Não é Jesus Cristo. Tirando Jesus Cristo. Tirando Paulo. Ele está aqui na nossa igreja hoje. Foi o primeiro a chegar. Está lá no fundo da igreja. Olha, as crianças já olharam. Ninguém mais olhou, só as crianças que são curiosas, né? Se os irmãos olharem ali no fundo da igreja, vão vê-lo. Ele está ali do lado da TV. É um relógio. Exatamente. O maior pregador do mundo é um relógio. E eu vou mostrar para vocês essa noite porque o relógio é o maior pregador do mundo. A Débora fez uma pergunta. É na Bíblia? É na Bíblia. Porque o relógio é o maior pregador do mundo. Eu gostaria de fazer um teste com vocês. Quem está usando o relógio? Atualmente é difícil, né? Quem está com o celular que tem um relógio? Então vocês vão pegar agora o relógio de vocês. Eu vou seguir o relógio ali do fundo. O pregador ali do fundo. Rapidinho, gente. Vamos lá, rapidinho. E nós vamos contar 10 segundos. 10 segundos em profundo silêncio. Sei que é difícil, principalmente para mim, mas 10 segundos. 10 segundos. O nosso pregador acabou de mostrar que nós estamos 10 segundos mais próximos da volta de Jesus. Amém. E esses 10 segundos não voltam mais.
E ele não para. E o interessante é que o nosso pregador relógio, ele não para. Vocês perceberam? Relógio parado é relógio quebrado. Serve para alguma coisa? Não serve para nada. Relógio quebrado é um relógio sem valor. E o relógio, ele trabalha 24 horas por dia. Ele vai lá, continua marcando. A gente está dormindo, o relógio está trabalhando, o relógio está funcionando. E o relógio, ele também tem valor. Vocês perceberam? Você não acha um relógio de graça, você tem que comprar. Você quer um relógio, você compra. Até o relógio. Você quer um relógio, você compra. Alguém aqui já pegou um relógio de graça? Não. E quanto mais caro é o relógio, melhor ele é. E eu vou contar para vocês. Uma vez a gente foi fazer uma viagem há muito tempo atrás para o Paraguai. E a gente trouxe... Paraguai. Mas assim, era para o sul, a gente aproveitou, passou a fronteira a pé e foi lá para o Paraguai. A gente trouxe coisa que era assim, 4 relógios por R$10. Nossa, é um mais bonito que o outro. Para quem gosta de relógio, fica encantado. Mas era assim, usou 2 meses, já era descartável. Era lindo, mas descartável. Agora, quando você entra numa relojaria e você vê aqueles relógios Rolex, a Débora já lembrou do Rolex. Aquele relógio que fala que você pode entrar a 50 mil metros de profundidade pela estrada. Você pode entrar pela estrada. Mas o preço também. E se a gente for comparar a nossa vida com o relógio, a gente custou um preço ou a gente não custou? O nosso preço foi barato ou o nosso preço foi caro? Qual foi o nosso preço? O preço do sangue de Jesus. Então, nós não somos relógios do Paraguai. Nós somos relógios valiosos. Então, como relógios valiosos, nós não podemos parar de funcionar. Sempre para frente. Sempre funcionando. Temos que ser ativos em fazer o quê? Fazer o bem, pregar o evangelho, cumprir a ordem do mestre e viver uma vida de acordo com a vida do cristão. Sempre para frente. Vocês já viram um relógio que anda com ponteiro ao contrário? Não. Só se for quebrado. Então, cristão anda com ponteiro ao contrário, cristão volta atrás, cristão volta o caminho, não volta. Sempre no rumo certo, sempre indo para frente. Mas, essas foi só um comentário, um aquecimento sobre relógio, porque agora que nós vamos ver as principais razões, já foram boas, né? Bons motivos para o relógio ser o pregador. Mas agora eu vou dar para vocês outros motivos principais porque o relógio é o maior pregador do mundo. Vamos lá. Quando o relógio marca 1 hora, vocês nunca mais vão olhar para o relógio do mesmo jeito, eu tenho certeza disso. Pelo poder do Espírito Santo, vocês nunca mais vão olhar para o relógio do mesmo jeito. Quando o relógio ele marca 1 hora, ele nos lembra que só há um Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que há. Um Deus provedor, imortal, maior que tudo, maior que todos, onipresente, onisciente, onipotente, mas que também é um Deus que é Pai, que é amigo, que é irmão e que está pronto para ouvir as nossas orações. Amém. Um Deus tão grande, mas que também está disposto a ficar do nosso lado, que está disposto a nos ajudar. E é um Deus também que faz um pedido. Ele tem que ser o número 1 na nossa vida. O primeiro na nossa vida. O segundo lugar para Deus não serve. 1 hora. Deus é o número 1. Lembra aquela musiquinha das crianças? Número 1.
Deus é o número 1. E quando o relógio marca as 2? Vamos na Bíblia? Mateus capítulo 7. Deixa eu mudar meu relógio aí, o relógio não vai estar funcionando. Opa, até pulei já uma hora. Pode estar adiantado. Mateus capítulo 7. Todo mundo encontrou Mateus 7? Sim. Mateus capítulo 7 diz assim no verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando o relógio marca 2 horas, ele nos lembra que existem 2 caminhos. Não existe 3, não existe 4, não existe 5. Eu sempre falo pro pessoal, só 2. Pode parecer que tem um monte de opção, mas no final são só 2 escolhas. 2 opções. Um é o caminho com luta, com dificuldade, porque o próprio Jesus falou que a vida do cristão não é fácil. Mas a gente nunca vai estar sozinho. Jesus vai estar conosco. E no final, é a vitória. Vida eterna, salvação, com Jesus Cristo. E o outro caminho é o caminho largo. É o caminho onde você vai encontrar o quê? Espaço, facilidade, conforto, mas no final, morte, tristeza, sofrimento. Mas não é uma morte simples, é a morte eterna. É o caminho da ilusão. É o caminho do engano. Sabe quando você passa por aquela diversão, mas vem a ressaca depois? A festa, a alegria, a curtição dura quanto? 2, 3 horas, mas a ressaca pode durar 1 dia, pode durar 2. A diversão dura 1 noite. Muitas vezes a consequência que vem depois, uma doença, um acidente, pode durar o resto da sua vida, por exemplo. Então o relógio, às 2 horas, ele nos lembra 2 caminhos. Sempre são 2. Não, mas eu tenho uma terceira opção. Não tem, presta atenção. A terceira opção vai te levar para o caminho estreito. Porque só tem 2 caminhos. 2 caminhos. E as 3 horas? O que será que às 3 horas o relógio nos ensina? Às 3 horas o relógio nos ensina que há uma trindade. Às vezes a gente pensa assim, mas a doutrina da trindade, uma coisa tão simples. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem faz 1 ano que é batizado na igreja? 1 ano. Quem faz 5? 10? Não. 10? 15? 11? 20? 30? 40? 50 ou mais? Olha, tem várias. Pode ser que vocês não lembrem desse detalhe. Mas sabe qual que é a primeira pergunta quando você vai preencher a ficha batismal? Eu acho que nem as pessoas que têm menos de tem 1 ano de batismo vão lembrar. Você acredita na Trindade? Você lembrou? A Duda lembrou. A primeira pergunta do voto batismal, da ficha batismal é da Trindade, sabe por quê? Porque se você não aceitar a Trindade, todo o resto não tem valor nenhum.
Essa é uma das doutrinas mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes a gente está há 5, 10, 15, 20 anos na igreja e a gente acha que não é importante estudar mais. Eu já sei, já me acostumei, já estou aqui, mas às vezes a gente acaba esquecendo alguns ensinamentos que são fundamentais para a nossa fé. E uma casa sem alicerce, ela não fica em pé. Quem é construtor aqui sabe. Quem segura é o fundamento. E parece que não, mas a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais importantes. Porque, olha, eu achei muito interessante, porque tem uma definição assim, olha. Quando o relógio marca as 3 horas, ele nos lembra de ouvir a voz de Deus, seguindo os passos de Jesus, guiados pelo Espírito Santo. É os 3 agindo para a nossa salvação. Mas o relógio não para. Ele continua. Vamos para as 4? Às 4 horas. As 4 horas anunciam que na Bíblia temos 4 evangelhos. 4 evangelhos que contam sobre a vida de Jesus. Você tem 4 oportunidades de conhecer melhor o seu mestre. Você quer ter uma intimidade com Jesus? Conheça Jesus. Você tem 4 pessoas contando como era Jesus, como foi conviver com Jesus. 4 pontos de vista diferentes. E aí, Jesus, ele chama para sermos discípulos. Discípulos são aqueles que seguem o mestre. Por que eles seguiam o mestre? Para aprender a andar como o mestre andava, absorver os ensinamentos do mestre. Hoje nós não temos como andar como Jesus. Literalmente como os discípulos andavam. Mas você quer andar com Jesus? Ande pelos evangelhos. Como Jesus tratava as pessoas, como Jesus falava, como Jesus vivia, como Jesus se comportava. Os evangelhos. Temos 4 oportunidades contadas por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, de como Jesus vivia, como estava aqui. O pastor Roberto Rabelo, ele sempre dizia nas orações dele: Senhor, nos ajude a falar como Jesus falou, amar como Jesus amou, orar como Jesus orou e servir como Jesus servia. Mas como a gente vai saber como Jesus fazia se a gente não ler? Só através do Evangelho, que são as biografias de Jesus, é que nós podemos aprender como Jesus fazia. Então, 4 horas. Lembrem de estudar a vida de Jesus através dos Evangelhos. 5 horas. E eu tenho que ficar de olho no relógio também, porque senão Pedro. 5 horas. 5 horas, nós lembramos de uma parábola, a parábola das 10 virgens. Sabe por quê? Essa parábola é dividida em 2 grupos de 5. 5 e 5. 5 virgens, elas eram prudentes. E 5, elas eram chamadas de tolas, nécias, loucas, dependendo da versão. Por quê? Porque elas não tinham azeite suficiente. E o interessante é que esse grupo de virgens sábias e virgens tolas não falam de pessoas que estavam fora da igreja e pessoas que estavam dentro da igreja. Se refere a pessoas que estavam juntas. Porque todas as 10, elas estavam aguardando o noivo. Todas elas estavam esperando Jesus voltar, se formos comparar com a igreja. Porém, um grupo de 5 horas estava preparada e um grupo de 5 não estava preparado. Aparentemente, todas eram iguais.
Mas o que fez a diferença entre um grupo e outro? O noivo demorou um pouquinho mais. E aquela demora um pouquinho maior do noivo fez aparecer a diferença entre um grupo e o outro grupo. A qual grupo você pertence? Você escolhe. Você escolhe. Por quê? Porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. E nós somos convidados a cada dia buscar o batismo do Espírito Santo. Não é ninguém que vai entregar para a gente. Nós somos convidados a buscar. Você quer manter a sua lâmpada sempre cheia, para não ser pego de surpresa? Vá buscar o batismo do Espírito Santo a cada dia. E fique no grupo das 5 noivas sábias, das 5 virgens sábias. Não fica no grupo das tolas, não. Mantenha reserva. Mantenha sempre cheia a sua lamparina. Toda vez que o relógio marcar 5 horas, você lembre. Que grupo que eu estou? Das tolas ou das sábias? Será que hoje eu lembrei de fazer a minha reserva do Espírito Santo? Como está minha lâmpada? Está cheia? Está vazia? Carreguei, não carreguei? Seis horas. Horário comercial, né? Encerrando o horário comercial. O que a gente lembra às 6 horas? Acho que a gente lembra de Êxodo, né? Vamos para Êxodo 20? Quando a gente fala em Êxodo 20, a gente lembra de um pedacinho de Êxodo 20, mas esquece do outro pedacinho de Êxodo 20. A gente gosta muito do verso 10, mas a gente esquece do verso 9. Olha o que diz o verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quando o relógio ele marca 6 horas, ele prega para mim e para você que Deus deu para cada um de nós 6 dias. Uau! Temos 6 dias completos de 24 horas. O que a gente pode fazer? Trabalhar, podemos passear, podemos nos divertir, podemos ir na academia, podemos ir no supermercado. 6 dias completos de 24 horas para você fazer o que você quiser. Os 6 dias são seus. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Quer lavar, quer passar, quer cozinhar, faz tudo, tudo. 6 dias. 6 é seu. Para você fazer o que você quiser. E eu trouxe aqui uma história bem interessante que o pastor contou, que é a seguinte: essa história eu não posso pular com perdão de passar um pouquinho do horário, porque vocês vão gostar da história. Havia uma família, são fatos reais, nomes são ocultos para não expor, que era assim: o esposo, a esposa e as filhas. Acontecia na família que a esposa trabalhava muito, muito, muito mesmo, e ela trabalhava como doméstica. Trabalhar como doméstica é um serviço bem puxado, não é? Porque a gente cuidar da casa da gente é complicado. Mas você cuidar da casa dos outros é mais ainda, porque você tem que fazer como a pessoa quer. E as filhas trabalhavam também. Sabe por quê? Porque o esposo não era muito chegado no serviço. Ele ficava em casa e a esposa e as filhas trabalhavam. Aí um dia a esposa chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu não aguento mais. Trabalho, minha filha trabalha, olha, estuda, até atrapalha um pouco
absurdo, porque as meninas trabalham demais para ajudar a manter a casa. Eu chego em casa, pó da rabiola, cuidar da casa também. Chego na igreja, estou quase dormindo na igreja, tão cansada. Ele tá lá. Passou a Deus, não vou conversar com ele. Chegou para conversar com o esposo, né? Um dia, conversou, teve aquela conversa para quebrar gelo, né? Aí falou assim: olha, irmão, o negócio é o seguinte: nós vamos ter que levar o irmão para a comissão da igreja. A comissão da igreja? Por quê? Porque o irmão não está quebrando o mandamento. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, eu só fico aqui em casa então. Porque lá em Êxodo 20, está escrito o quê que a gente leu? 6 dias trabalharás. O 7º você guarda, mas nos outros 6 dias trabalharás. O irmão está guardando, não está guardando só o sábado, está guardando o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Está errado isso daí, irmão, não pode. Nós vamos ter que pôr o irmão em disciplina, porque o Senhor está quebrando o mandamento. Olha, o chacoalhão funcionou, mas precisou de intervenção divina, oração e mais uns cutucão. Conseguiu arrumar um serviço. Amém, né, irmãos? Amém. Foi trabalhar. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que tem esse comecinho, né? Deus deu 6 pra gente fazer o que a gente quer. E aí a gente já chega na próxima hora, que é 7 horas, que já é o próximo verso. Mas, completando o verso anterior, o 7º dia de quem? Do Senhor. Vocês acham que Deus é injusto quando Ele pede 7? Não. Quantos que Ele deu pra gente? 6. Ele proibiu a gente de fazer alguma coisa nos 6 dias? Não. É uma troca injusta, 6 por 1? Mas aí ele fala, mas o 7º é meu. Muitas vezes a gente faz o quê? Aquilo que a gente poderia fazer nos 6, a gente deixa para fazer quando? E é só a gente fazer uma troca. É algo que a gente não faria com uma pessoa que a gente gosta. Posso pegar você como exemplo? Você com a sua filha? Vamos imaginar. Quantas vezes no ano, Duda, você faz aniversário? Uma só. Aí a sua mãe fala assim, olha, no dia do seu aniversário, nós vamos fazer isso. Você faz uma vez por ano aniversário. Aí chega no dia do seu aniversário, você vai falar, desculpa, mas eu não vou fazer, tá? Porque eu vou ter que fazer isso. No próximo ano eu vejo se dá certo. Ou a gente marca para outro dia. Não ia ser, você ia ficar chateada? Porque ela tinha todos os outros dias para fazer. E você vai ver uma coisa que ela podia ter feito em qualquer outro dia. Porque justo no dia que você combinou, já tinha marcado, esperou um ano para chegar naquela data, que ela foi marcar aquilo que ela podia ter feito em qualquer outro dia. É mais ou menos isso que a gente faz a semana. Aquilo que eu poderia ter feito em qualquer outro dia, a Deus não deu tempo de eu fazer com vocês. Outra semana eu vejo se dá para a gente se encontrar no sábado. A mesma coisa a gente deixa Deus se sentadinho no banco, esperando e a gente não vem. Você consegue imaginar?
É complicado, né, irmãos? É complicado. Mas Deus, Ele fez o quê? Ele sabe que a gente precisa desse horário. Ele sabe que a gente precisa dessa pausa para ter um relacionamento com Ele. O sábado, ele é um refrigério para a nossa alma. A Bíblia diz, Jesus, ele disse que o sábado foi feito para o homem. Deus falou assim, eu não preciso descansar. Deus precisa descansar? Não. Ele falou assim, você que precisa do sábado. É você que precisa. E você não quer desfrutar dessa bênção? Você que vai ser bom para você. E você está abrindo mão? Mas Deus, Ele é um cavalheiro. Ele não obriga. Ele não vai chegar para você, não, você vai vir agora. Você vai vir aqui no sábado, porque você já aproveitou os 6 agora. Você é obrigado a vir aqui no 7. Não. Ele simplesmente fica à vontade. Mas no outro dia eu vou cuidar de você como eu cuidei todos os dias. E aí no outro sábado ele está te esperando de novo. E de novo você não vem. E de novo ele cuida de você e no outro sábado você não vem. Complicado, né, irmãos? Complicado. Vamos continuar o nosso relógio? 8 horas. Quando o relógio marca 8 horas, a gente lembra das 8 bem-aventuranças. As 8 bem-aventuranças, elas mostram os degraus que a gente tem que subir na nossa vida para chegar no ideal da vida do cristão. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Eu fico pensando, a mais difícil para mim é aquela, se alguém bater na face direita da esquerda. Gente, amarra as mãos, porque o reflexo é difícil, né? É difícil, mas quando a gente olha ali das bem-aventuranças, a gente vê quanto a gente tem que melhorar ainda. É difícil subir esses degraus, mas a gente não está sozinho. Aí quando a gente vê as bem-aventuranças, a gente vê como por nós mesmos a gente está longe da salvação. Se não é pelo sangue de Jesus, a gente não consegue nada. Mas pelo sangue de Jesus, a gente consegue subir um por um dos degraus. Porque eu tenho certeza, quando a gente olha, a gente vê o tanto que a gente tem que melhorar. Mas quando a gente olha para trás, a gente já vê o tanto que a gente mudou. Mas não por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus. Olha para vocês verem como vocês eram antes e depois de Cristo. Olha como vocês mudaram. Tem coisa para melhorar? Tem. Essa é a luta do cristão. A cada dia, buscando melhorar. Mas olha para trás para vocês verem quantas coisas vocês já mudaram. Pensa bem. É que a gente costuma esquecer, né? A gente tem o costume de olhar só o que falta alcançar. Mas quando vocês olham para trás, vejam quantas coisas vocês melhoraram. Mas as bem-aventuranças, elas mostram que a gente não pode parar. Tá certo, bateu, revidei, não, mas eu vou melhorar. Na próxima, eu vou segurar minha mão. Na próxima, eu vou ser manso. Na próxima, eu vou ser humilde. Eu vou melhorar, não por mim, mas pelo poder de Cristo que vive em mim. Lembra que Paulo falou que ele esmurrava o corpo dele, porque ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não conseguia fazer? Ele queria, mas não conseguia? Paulo, gente, passava por isso. Imagina nós. Essa é a luta do cristão. Mas vamos continuar, porque o outro relógio não para. O meu parou, ele só anda com a minha mão, mas o outro não. Vamos lá. 10 horas. Não, nós vamos nas 9. Hoje vamos para 9. Estou pulando até a hora aqui, hein? Não posso pular as 9 horas, porque as 9 horas é importante. Esse aqui, irmãos, é complicado. Complicado. Às 9 horas, ela me lembra uma história muito triste. Jesus, quando ele esteve aqui, tinha um grupo de 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles faziam o quê? Eles
ouviram falar de Jesus como pregador, creram na palavra de Jesus, creram que ele podia curar, foram atrás de Jesus. E o que Jesus fez com eles? Curou a todos. Mas dos 10, somente um veio agradecer. Os outros 9, vida que segue. Os 9, eles mostraram uma coisa que muitas vezes a gente comete e a gente nem percebe, que é a ingratidão. Ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito triste. Às vezes a gente pensa que a gente só demonstra ingratidão quando a gente deixa de agradecer a Deus um milagre muito grande. Mas vocês lembraram de agradecer os pequenos milagres que Deus fez na vida de vocês hoje? Quem lembrou de agradecer a Deus porque acordou com vida hoje? Não precisa mostrar, não. É só uma pergunta retórica. Mas obrigada pela coragem daqueles que levantaram a mão. Eu entendo que aqueles que não levantaram no coração a mão. Lembrar de agradecer pelo alimento, pela saúde, né? Lembrar de agradecer pela salvação em Jesus. Quantas pessoas estão aí nesse mundo de trevas, de sofrimento, dor, e não têm a esperança da salvação em Cristo? Sem esperança? Ingratidão. E olha que interessante, muitas vezes nós somos ensinados a seguir a maioria, né? A maioria tem razão. Mas aqui a maioria não teve razão. 9 não agradeceu. 1 voltou para agradecer. Dessa vez a minoria teve razão. O único que voltou para agradecer é o que estava com razão. Então não vão com a maioria, tá? Sigam a razão. E não vão pela quantidade. Vamos para 10 horas? Porque já é quase 8 horas. 10 horas. 10 horas. 10 fundamentos, né, irmãos? 10 regras só. 10 palavrinhas mágicas. Regras para um viver feliz. Vocês conseguem imaginar um mundo que todo mundo obedecesse esses 10 mandamentos? É o mundo ideal. Mas é aqueles 10 mandamentos como Jesus explicou. Pensou, pecou. Aí eu já vejo silêncio. Seria o céu aqui na terra, né? É difícil, irmãos, para a gente também. Mas pelo poder de Deus, tudo é possível para aquele que crê. É buscar fazer a vontade do Senhor. Porque se Deus está falando para a gente, não roube, não mate, não adultere, é porque é para o nosso bem. As leis, as regras, elas são criadas não para o nosso mal, para o nosso bem. Nenhum pai, nenhuma mãe fala para o filho, olha, não põe o dedo na tomada, por que quer o mal do filho? Ele quer o bem. Nenhuma placa está falando, não vai mais de 100 km por hora, porque ele quer o mal. Ele quer o bem. Todas as regras são criadas visando o bem. E Deus, Ele quer o nosso bem. Agora, nós sabemos que pelo pecado para a gente é difícil. Somos rebeldes por natureza. Mas Deus está pronto para nos ajudar, para nos salvar, para nos guiar, para nos amparar. E Ele fala assim, tropeçou, caiu, errou, levanta e continua, que eu estou aqui para te ajudar. Estamos chegando agora, 11 horas. Quando o nosso relógio ele marca 11 horas,
Sabe o que ele prega? Que está faltando 1 hora para a volta de Jesus. Estamos chegando no final da história. E quando ele fala que estamos chegando no final da história, ele nos avisa que nós já conseguimos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Amém. E a pergunta que eu faço é: estamos preparados para esse dia? Estamos prontos para encontrar o Salvador? Quando a gente lê a parábola dos talentos, eles sabiam que o dia que o Senhor voltasse, eles iam prestar contas. Então, aqueles que tomaram os talentos, eles sempre deixavam tudo. Eles não sabiam quando o Senhor ia voltar, mas eles deixavam tudo pronto para quando o Senhor voltasse. Nós falamos, nós pregamos, nós cantamos ao mesmo dia em que verei Jesus voltar. Mas eu estou pronto para esse dia? Eu estou me preparando para esse dia? Ou eu canto sobre a volta de Jesus, mas eu não estou me preparando para a volta de Jesus? E se ele voltar agora? Será que eu vou falar não, sim? Então, só 10 minutos é o que eu preciso. 30 segundos, 2 segundos. Mas o relógio não para. E quando der meia-noite desse mundo, a palavra de Deus diz que Jesus virá. Amém. E aí não tem mais tempo. Quem está pronto, está pronto. Quem não está pronto, não está mais. E esse evento glorioso da volta de Jesus vai se realizar. O evento que a gente tanto tempo estava esperando. Porque o relógio não para. E o tempo também não. Mas não importa, irmãos. O que passou, passou. É igual o tempo. A gente não acabou de falar que o relógio não anda para trás. Não importa o que você fez antes. O que vale é daqui para frente. E a gente não sabe se falta 1 hora, faltam minutos, faltam segundos, faltam dias para Jesus voltar. O que a gente sabe é que hoje é o dia da salvação. Amém. Hoje eu tenho que escolher estar preparado. Hoje eu tenho que escolher ser grata a Deus, obedecer os mandamentos. Hoje eu tenho que escolher fazer parte das virgens prudentes. Hoje eu tenho que escolher ser Deus o número 1 na minha vida. Hoje eu tenho que escolher o batismo do Espírito Santo, porque Jesus está voltando. E cada vez mais a gente ouve os passos desse Deus que se aproxima. E eu convido vocês a ficarem em pé para nós orarmos a esse Deus para que Ele nos ajude a cada vez mais buscarmos ao Senhor, buscarmos o batismo diário do Espírito Santo. E cada vez que vocês olharem para o relógio de vocês, vocês lembrem dessa mensagem. Que o tempo não para. E o tempo de preparação para a volta de Jesus é hoje, é agora. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender que o tempo, Pai, ele passa muito rápido. Ele passa tão rápido, Senhor, que as oportunidades que temos hoje, elas podem não se repetir. Que às vezes, Senhor, a oportunidade que temos de entregar a nossa vida a Ti hoje, elas podem não acontecer novamente. Que as decisões que tomamos hoje podem decidir a nossa vida para a eternidade, Senhor. Por isso, hoje rogamos a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude. Que Teu Espírito Santo, Senhor,
nos ajude a compreender o quão importante é hoje decidirmos entregar a vida a Ti. Hoje decidirmos, Senhor, ser fiéis a Ti e buscar a cada dia o batismo do Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a dividir o nosso tempo corretamente e dedicarmos tempo para o estudo da Tua Palavra, para o fortalecimento da nossa vida espiritual, para que quando o Senhor voltar, podemos ser achados entre aqueles que dizem: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E que nesta semana que se inicia, a cada dia que possamos, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Nos guarda, nos proteja e nos leve em segurança para os nossos lares. Pedimos, Senhor, por amor de Teu Filho Jesus. Amém. Vamos, irmãos, cantar como nosso hino final, o hino Em Paz Eu Vou, que o Tiago vai colocar para a gente. Depois nós vamos fazer a oração no nosso lugar, para depois irmos embora. Olha que letra linda desse hino.